Senhoras e senhores, boa noite. Nesta data, a Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, tem a grata satisfação de saudá-los na sessão solene de sua congregação para a colação de grau da 58ª Turma de Cirurgiões Dentistas. Vamos receber, neste momento, o cortejo universitário constituído pelos professores, alunos, membros da congregação e componentes da mesa. Os trabalhos relativos a esta sessão solene serão conduzidos pela mesa formada das seguintes autoridades: professora doutora Marília Afonso Rabelo Busalaf, diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, neste ato, representando também o magnífico reitor da USP, o professor doutor Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Professor doutor Carlos Ferreira dos Santos, vice-diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, superintendente do Hospital de Reabilitação das Anomalias Crâniofaciais e diretor desta faculdade no período de março de 2018 a março de 2022. Professor doutor Flávio Augusto Cardoso de Faria, nome da turma, da 58ª Turma de Cirurgiões Dentistas, professor associado do Departamento de Ciências Biológicas da FOB-USP. Professora doutora Daniela Rios Honório, paraninfa da 58ª Turma de Cirurgiões Dentistas, professora associada do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da FOB-USP. Professora doutora Linda Wang, patronesse da 58ª Turma de Cirurgiões Dentistas,
professora titular do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos da FOB-USP. Comunicamos ainda o recebimento de justificativas de ausência do magnífico reitor da USP, o professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pró-reitores, secretária-geral e diretores de unidades da USP, desejando votos de felicidade e sucesso na vida profissional de todos os graduandos. Neste momento, eu passo a palavra à presidente da mesa, a professora doutora Marília Afonso Rabelo Busalaf, diretora desta faculdade. Boa noite a todos, queridas formandas, queridos formandos, seus familiares e amigos, autoridades presentes, comunidade da FOB e demais participantes dessa sessão. Convido o professor Dr. Flávio Augusto Cardoso de Faria, nome da 58ª Turma de Cirurgiões Dentistas, da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, para acompanhar a entrada das formandas e dos formandos de 2022.
Dando início aos trabalhos, convidamos os presentes a ouvirem o hino nacional brasileiro. Realizaremos agora a outorga solene de títulos aos professores aprovados em concursos da carreira docente no ano de 2022. Para ascensão na carreira docente, os professores da Universidade de São Paulo devem se submeter a concursos públicos de provas e títulos. Iniciam sua atuação na categoria de professor doutor, em sequência, professor associado, que são os livre-docentes, e, finalmente, o de professor titular, que é o ápice da carreira acadêmica. Convido o professor doutor Adilson Yoshio Furuzzi para receber sua insígnia de professor livre-docente das mãos do professor doutor José Mondelli, professor titular sênior do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos e diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, no período de 1982 a 1986.
Neste momento, nós convidamos a formanda Jennifer Naomi Naito a fazer perante esta congregação o juramento do cirurgião dentista. Prometo que, ao exercer a odontologia, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Conhecendo o interior dos lares, meus olhos serão cegos, e minha língua calará os segredos que me forem revelados. O que terei como preceito de honra, nunca me servirei de minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens. O que Deus saberá, se eu infringir ou dele me afastar, suceda-me o contrário. Na qualidade de diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru e de acordo com a legislação vigente, nos termos do artigo 74 e parágrafo único do Estatuto da Universidade de São Paulo, concedo o grau de cirurgião dentista aos concluintes do curso de graduação em odontologia de 2022. Solicito ao Dr. Paulo Santos, mestre de cerimônia, que faça a chamada nominal das formandas e dos formandos para a entrega de seus diplomas. A primeira formanda é Ana Carolina de Almeida Lima. E temporal, conferido ao diretor para outorgar o grau de cirurgião dentista. Tem a cor vinho, que representa a área do conhecimento da odontologia. Eu lhe confiro o grau de cirurgião dentista. Parabéns.
Volto a palavra à presidente da mesa, professora doutora Marília Afonso Rabelo Busalaf. Os pais, aqui presentes, ausentes ou mesmo representados por familiares, são, na verdade, tão vitoriosos quanto seus filhos, porque fazem parte da construção do seu futuro, mostrando-lhes caminhos de vida e de reconhecimento. Por isso, não poderíamos, nesta data, deixar de parabenizar os senhores, pais e mães, e, acima de tudo, agradecer-lhes por nos terem confiado seus filhos, os novos cirurgiões dentistas que honram a nossa escola. Para tanto, convidamos a formanda Lohane Farias dos Santos, natural de São Paulo, que também homenageará os pais de todas as formandas e todos os formandos nas pessoas dos próprios pais. Convido ao palco os pais da formanda, o senhor Alessandro Aparecido dos Santos e a senhora Francisca Elda Farias dos Santos, para a entrega do diploma à sua filha. Convido a cirurgiã dentista Lívia Clara da Silva a proferir discurso como oradora da 58ª turma de cirurgiães dentistas dessa faculdade. Que missão a minha em ser oradora dessa turma, fazer parte desse momento de transformação e troca de ciclos e pôr em palavras momentos que se tornaram para mim, como um todo, uma das partes mais lindas e inesquecíveis da minha vida. Mas vamos lá. Ao pesquisar o significado do número 58, número da nossa respectiva turma na Faculdade de Odontologia de Bauru, muitas palavras foram encontradas, mas a que mais me chamou a atenção foi a palavra resiliência. Porque a alta capacidade de se adaptar frente às mudanças é, sem dúvida, uma das características mais marcantes da minha querida sala. Muitos aqui presentes deixaram um lar caloroso e se dispuseram a mudar de cidade para encarar uma nova realidade. Mas, independente da cidade e lar anterior à faculdade, nossa sala aprendeu a ser um novo lar, um novo compromisso, uma nova responsabilidade, uma nova adaptação à mudança. Mudança para um outro cenário, aquele em que viramos adultos, cada um em seu processo de evolução e constância, construindo visões diferentes do que nos afligia, mas passando pelas mesmas situações juntos.
E não existiria outra palavra que definiria essa turma senão a exaltação ao seu processo de adaptação frente a um cenário de pandemia. Nossa turma viveu isso tudo dentro da graduação, de todas as formas possíveis, desde o início e fechamento completo das portas do nosso novo lar, até a reabertura. Retomada do sentimento de esperança e alegria em viver tudo o que a FOB tem a nos oferecer. E a volta para esse mundo maravilhoso que nós conhecemos não foi fácil. A carga horária acumulada frente ao novo cenário, a correria do dia a dia e a ansiedade e medo por passar cada nova experiência. E as melhores palavras de acalento sempre eram: calma, está todo mundo assim, desesperado e aflito. Viver a correria, mas viver juntos. Mudar, mas mudar juntos. E dentro do que a FOB tem a nos oferecer, como nós poderíamos ser mais completos? Tivemos nosso primeiro e último ano apenas presencial, e isso foi o suficiente para ver o peso que a nossa sala teve e tem e impulsiona cada ponto da graduação, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão. E tudo isso é sobre o amor e o acolhimento que carregamos dentro do nosso coração e da nossa capacidade de encarar as mudanças naturais que vieram ocorrendo, sejam em gestos ou em palavras. Frente ao que se espera, algumas portas irão se fechar em nossas vidas, seja por conta do vento, por conta do tempo ou por conta do lugar. Mas o que se sabe é que essa porta fechada, por mais dolorosa que seja, nos abre caminhos, perspectivas e novas experiências. E tudo bem chorar e se chatear nessa nova caminhada, mas que nós nos forcemos sempre tentar de novo, de novo e de novo. E quando a vida nos retribuir com um sim, todo o esforço valerá a pena. O caminho é difícil e longo, mas é lindo. Então vale a pena curtir essa viagem incrível que é a vida e que agora começa de uma nova forma. Espero que possamos aproveitar a caminhada da melhor forma possível e que possamos aprender tudo o que esse mundo tem a nos ensinar. Porque quando for a hora de alguma porta se fechar, será a nossa sabedoria e resiliência que nos impulsionar a recomeçar. E que toda vez que algo der errado ou der certo, saibamos mergulhar nas lições e tirar o máximo de sabedoria que conseguimos. E nesse grande mergulho da vida, que saibamos manter a nossa essência em meio ao caos. Que haja sentimentos fincados sempre na base do respeito e da fraternidade. Porque é essa riqueza que muitos se esquecem de buscar ao insistir na disputa. Que saibamos correr atrás dos nossos sonhos com toda a força, esforço e dedicação possível, mas que isso não nos custe a paz, e que, por mais que tenhamos medo do que há por vir, que nossa fé pondere, que a nossa fé seja maior. Acreditar que é possível e que somos capazes de realizar tudo aquilo que almejamos. A verdade aqui é que todo mundo merece viver uma história linda, e quando tomamos uma decisão importante e difícil, mas com o coração e tendo fé em nós mesmos, o universo conspirará a nosso favor. De alguma forma, o destino mostra quando os nossos caminhos fazem sentido, e nós conseguimos nos adaptar à nova rota. Em nossa primeira semana de convivência, a tão famosa e esperada semana de recepção, a turma 58 se reuniu no quiosque da nova casa e cada um falou um pouquinho de si e de suas características. E eu espero que daqui 20 anos nós possamos ter novamente esse entrosamento, contando um pouquinho sobre como está passando a nossa vida e não deixando o sentimento inicial de lado, a resiliência. Que possamos nos adaptar às novas fases que vêm, que nós nos acolhemos frente às inúmeras dificuldades da vida e que possamos levar, a partir de hoje, apenas sentimentos bons. Que hoje seja um marco para carregarmos em nossos corações apenas aquilo que nos acrescenta, não só como profissional, mas principalmente como ser humano. Muito obrigada pela companhia em viver a aventura incrível que é a FOB, por viver ela por completa em todas as suas fases e trejeitos. É uma honra ter sido aluna dessa faculdade e eu tenho um orgulho imenso em ter participado disso tudo ao lado de vocês. E nessa despedida, que não é uma despedida, torço para que todos nós carreguemos os 58 no peito e que nos adaptemos em todas as fases, lugares e tempo que essa vida nos propõe e nos desafia. Muito obrigada.
Solicito ao mestre de cerimônia a chamada dos cirurgiões dentistas que prestarão homenagem aos docentes. Nome de turma, paraninfo e patrono. Iniciando, chamamos a cirurgiã dentista Isadora Martins Gasparotto para a homenagem ao nome da turma, professor Dr. Flávio Augusto Cardoso de Faria. Professora doutora Daniela Rios Honório. Destacamos também os funcionários e pós-graduandos desta escola. Denise Maria Regiane, funcionária da Assistência Técnica Acadêmica. Isadora Molina Sanches. Carolina Yoshi Campos Sugio. Passamos neste momento a premiação dos alunos que obtiveram destaque acadêmico no decorrer do curso. Volto a palavra à presidente da mesa, professora doutora Marília Afonso Rabelo Busalaf. A FUNBEU
Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos é uma entidade vinculada à nossa escola, cuja parceria tem trazido incontáveis benefícios técnico-administrativos, didáticos e científicos. O Conselho Curador da FUNBEU e a diretoria da FOB instituíram o prêmio Professor Dr. João Adolfo Caldas Navarro, que premiará nesta noite o formando ou a formanda que mais se destacou na área de anatomia. O professor Dr. João Adolfo Caldas Navarro foi o professor titular da disciplina de anatomia da FOB e muito contribuiu com o ensino e a pesquisa na odontologia e medicina, divulgando mundialmente a FOB e a USP, sendo considerado um dos maiores anatomistas do mundo. Em 1997, concretizou um grande sonho, publicando o livro Cavidade do Nariz e Seios Paranasais, Anatomia Cirúrgica, mais tarde traduzido pela editora Springer Verlag, da Alemanha, para o inglês, espanhol e mandarim. Um exemplar desse livro, uma quantia em espécie e certificado de mérito acadêmico estão sendo ofertados ao melhor aluno da disciplina de anatomia desta turma. Convido o professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, vice-diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru e superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da Universidade de São Paulo, para que faça a entrega do prêmio Professor Dr. João Adolfo Caldas Navarro, à formanda ou ao formando, que obteve a maior média no conjunto das disciplinas de anatomia da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Seu nome? Arthur Vilas Boas Weckvert. O Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, GBPD, como é conhecido, foi criado em 1973 e reúne bienalmente professores e especialistas em dentística, membros efetivos do grupo, para discutir, propor e orientar conteúdos e diretrizes para o ensino da disciplina nas faculdades de odontologia do Brasil. Com a proposta de reconhecer e firmar a importância dos conhecimentos e da prática da dentística nos currículos odontológicos, o GBPD aprovou em assembleia a outorga de um diploma de reconhecimento de mérito acadêmico ao melhor aluno das disciplinas de dentística durante todo o curso de odontologia. A congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru aprovou a outorga deste diploma, que desde então integra o protocolo de suas solenidades de colação de grau. Pelas normas do procedimento de outorga, o diploma deve ser entregue por um membro efetivo do GBPD. Assim, convidamos a professora doutora Linda Wang, professora titular do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos e membro do GBPD, para que faça a entrega do diploma de reconhecimento de mérito acadêmico ao aluno que obteve a maior média no conjunto das disciplinas de dentística da FOB. Ana Lívia do Amaral.
O Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, CTBMF, é uma entidade que visa a promoção do conhecimento e a defesa do exercício profissional dos que militam nessa especialidade. É uma associação que reúne os mais renomados cirurgiões maxilofaciais do Brasil, estando presente em mais de 1.200 cidades em todo o território nacional, e tem atualmente mais de 1.500 especialistas associados. Com a proposta de reconhecer e firmar a importância dos conhecimentos e da prática da cirurgia nos currículos odontológicos, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial aprovou a outorga de um diploma de reconhecimento de mérito acadêmico ao melhor aluno da disciplina de cirurgia durante todo o curso de odontologia. A congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru também aprovou a outorga deste diploma. Convidamos o professor doutor Eduardo Sanches Gonçalves, professor associado e chefe do Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia, Radiologia e membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, para que faça a entrega do diploma de reconhecimento de mérito acadêmico ao aluno que obteve a maior média no conjunto das disciplinas de cirurgia da FOB. Ana Carolina de Almeida Lima. Passo a palavra ao professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, vice-diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru e superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. A diretoria dessa faculdade homenageará também o melhor aluno da 58ª turma de cirurgiões dentistas, ou seja, a formando ou formando que obteve a maior média aritmética no conjunto de todas as disciplinas do curso de graduação. Solicito à professora doutora Marília Afonso Rabelo Busalaf, diretora desta casa, que faça a entrega do certificado à formanda ou ao formando que obteve a média 8 inteiros e 98 centésimos no conjunto de todas as disciplinas do curso de odontologia. Ana Lívia do Amaral. Convidamos o professor Dr. Flávio Augusto Cardoso de Faria,
nome de turma dos graduandos de 2022, para proferir o seu discurso. Excelentíssima senhora professora doutora Marília Afonso Rabelo Busalaf, diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, vice-diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, superintendente do HRAC, meu amigo, irmão, né, na disciplina de farmacologia dessa faculdade, em nome de quem eu cumprimento todos os membros dessa mesa e todos os ilustres professores dessa congregação. Meus queridos servidores técnicos administrativos que tão bem prestam seu serviço a essa casa, alguns há muitos anos, né? Senhores pais, familiares, meus queridos alunos, agora colegas, da 58ª Turma de Odontologia da FOB, que eu tive a honra de ter o nome emprestado a vocês. Foi uma homenagem maravilhosa, fantástica. Eu estive pensando durante esses dias no que falar aqui para vocês, e claro, vocês acabaram de fazer o discurso da turma, e vocês lembraram da pandemia. Vocês foram a geração pandemia, que pegaram um ano de disciplinas normais, 2 anos de pandemia, 1 ano de disciplinas na volta, essa coisa nova, diferente, que todos nós passamos, mas eu me lembrei do dia que a gente se conheceu. Foi no mês de junho de 2019, onde eu dei 2 aulas para vocês, de 4 horas, da parte de farmacocinética, da Farmaco 1. E eu estava pensando um pouquinho sobre isso, sobre esse momento desse encontro, e aí me perdoem ser um pouco farmacologista de novo, porque professor nunca para de falar, né? Nunca para de ensinar. Eu estava me lembrando da farmacocinética, que a gente estudou a questão de como se administra os medicamentos, como se absorve, distribui, metaboliza, excreta, essas coisas todas. Eu contei para vocês um passeio, uma viagem das drogas dentro do corpo, desde o momento que ele entra até o momento que ele sai. E eu estava fazendo uma correlação entre nós, entre vocês, a turma 58, e eu, que tive a honra de ter o nome com vocês. Porque vocês foram, vamos falar um pouquinho de farmacocinética, vocês também vieram para uma via de administração, via FUVEST ou SISU. Eu também, pela FUVEST, século passado, tá? Em 1982, eu também entrei aqui na faculdade por essa via de administração. E quando a gente entra, falei para vocês, quando a gente absorve, é quando você entra na circulação. Esse momento você entrou no corpo. A droga entra no corpo, o fármaco entra lá. Então, vocês entraram no corpo da FOB. Eu também. 1982. E quando cai no sangue, eu disse a vocês na aula, caiu no sangue, caiu no Face, todo mundo fica sabendo. Vai para tudo quanto é célula. Tá? E o sangue começa a levar a gente para todos os locais, inclusive para o local de ação, onde a gente vai funcionar. Acaba levando a gente para outros locais que têm receptores, e a gente começa a ter algumas reações adversas, isso acontece. Mas quando a gente chega na circulação, eu falei, olha, a gente acabou de chegar cansado, sofreu muito, no caminho, no estômago, com as enzimas do pâncreas e tal. Aí, quando você chega no sangue, você dá uma descansada na albumina, fica um tempo parado nela. Então, é o que aconteceu com vocês, o que aconteceu comigo. No começo, a gente fica assim, meio perdido no corpo novo, não sabe para onde vai, está todo mundo ligado na albumina. De repente, vocês começam a se soltar da albumina até atingir um pico de concentração plasmática, tá? E começam a se distribuir pelo corpo inteiro. Mas o sangue, vocês aprenderam comigo, acaba levando para o fígado. E o fígado começa a fazer algumas reações enzimáticas com as drogas, com os fármacos, né? Começa a metabolizar. Quer dizer, está preparando o remédio para o processo de excreção, para o processo de eliminação. Então, a gente acaba sendo levado para o fígado também, e sofre esse metabolismo. E, pouco a pouco, a gente começa a ser excretado, tá? Seja por via renal, por via biliar, não importa, né? Pela saliva, né? Vamos pegar um meio mais odontológico, a gente começa a sair do corpo. Tá?
Bem, eu vejo mais ou menos isso hoje, porque vocês foram metabolizados. Tá? Só que o fígado fez com vocês uma coisa muito legal, porque ele transformou vocês em fármacos ativos. Vocês eram prodroga. Agora vocês foram ativados. Vocês passaram por 4 anos por esse processo de ativação. E hoje vocês estão prontos para exercer o efeito farmacológico. Chegou a hora. Bem, comigo aconteceu uma coisa parecida. Me permita o paralelo da farmacocinética, porque eu também entrei na faculdade, do mesmo jeito que vocês. Só que quando o fígado me metabolizou, ele me mandou por via biliar. Eu fui secretado pela bilis. E aí, quando eu encontrei no duodeno de novo, pronto para sair por via biliar, eu encontrei as enzimas do pâncreas, que me quebraram, me separaram do meu conjugado e que me fizeram que eu fosse absorvido outra vez. E eu voltei ao sangue, eu voltei à casa, eu fui reabsorvido. Eu sofri o ciclo enterohepático. Eu voltei. E veja, a minha meia-vida é bastante longa, porque exatamente hoje, dia 15 de dezembro, de 2022, está fazendo 37 anos que eu fui reabsorvido. Né? Nesse dia 15 de dezembro, há 37 anos atrás, eu comecei a trabalhar nessa escola como professor. Eu fui reabsorvido, mas com outra função. Né? E a minha meia-vida é bastante longa, porque já faz tanto tempo que eu estou aí, né? É uma meia-vida mais longa que a azitromicina, que o peroxicam, etc. Faz tanto tempo que eu estou aqui na faculdade. Mas vocês sabem que mesmo que a gente seja um metabólito ativo, ou mesmo que a gente seja reabsorvido, vai chegar um momento em que o fármaco sempre acaba saindo do corpo. Demore mais, demore menos, a gente tem que sair. Nenhuma droga fica eternamente no seu corpo, nem os bisfosfonatos, que ficam alguns anos presos no seu osso. Tá? Mas uma hora a gente sai. E comigo aconteceu isso. Eu estou agora, né, na fase de excreção das minhas últimas moléculas. E receber essa homenagem de vocês, nesse momento em que eu me sinto como que na fase final da minha carreira, esse é meu último ano, é uma coisa inimaginável, não tem preço, tá? Receber uma homenagem dessa magnitude. Você sabe o quanto eu considero o ensino, a importância que eu sempre dei para o ensino, e que todos os professores aqui da FOB também sempre fizeram. Porque o ensino é a base de tudo. Dizia o meu querido mestre, Antônio Gabriel Atta, de que estudante é para estudar e professor é para ensinar. Né? Então, eu acho que a gente aqui, eu como uma droga ativa durante tantos anos, tá, cumpri a minha missão. E chegou finalmente a hora de sair as últimas moléculas. Tá? Ano que vem eu não estarei mais aqui, essa é a última oportunidade, talvez, que eu tenho de estar discursando diante dessa congregação. E isso me deixa bastante emocionado, realmente bastante emocionado com isso, e muito agradecido a vocês por tudo isso. Agora, quando a gente pensa na palavra agradecido, veja, eu precisava falar alguma coisa também para vocês sobre isso. Vocês têm que ser agradecidos a 2 coisas. Em primeiro lugar, a sociedade pública, a sociedade paulista. O ICMS do Estado de São Paulo pagou os seus estudos. Vocês receberam estudo gratuito, não pagaram nenhum material de consumo, vocês tiveram alimentação subsidiada, vocês tiveram moradia subsidiada, bolsas de iniciação científica, bolsas de permanência, bolsa livro. Tá? A universidade fez tudo isso com o dinheiro público paulista. E vocês devem esse reconhecimento à sociedade do Estado de São Paulo, que pagou os seus estudos. E vocês devem, na minha opinião, retribuir um pouco à sociedade isso tudo que vocês ganharam. Mas retribuir como? Com a odontologia de qualidade que vocês aprenderam aqui. De primeiro mundo. Honrem o nome da nossa escola, da FOB, prestando um serviço de qualidade, estudando sempre. Nós somos médicos da boca. O médico não pode parar de estudar. O médico não pode parar de conhecer novas técnicas, novas tecnologias, de fazer o melhor para os seus pacientes. Atendam os seus pacientes pensando nessa sociedade que te custeou. E faça ao teu paciente o que você gostaria que fosse feito para você mesmo. É a primeira coisa que nós temos que pensar.
Vocês devem muito à sociedade. E nós também, professores, também devemos, porque o nosso salário é pago por elas. Vocês não pagaram o salário dos seus professores. Foi o ICMS quem fez isso. Então, por isso que nós tentamos cumprir a nossa obrigação. Esse é o dinheiro público bem gasto. Vocês sabem o tamanho da USP. São 49 unidades. Tá? Mais ou menos 60 mil alunos de graduação. Mais ou menos uns 25, 30 mil alunos de pós-graduação. Tá? Quase 100 mil alunos que a universidade sustenta gratuitamente. Esse é o dinheiro público bem gasto, com 17 mil, 18 mil funcionários e servidores. Então, um universo de 120 mil pessoas sustentado pelo dinheiro público, nós devemos muito, muito à população. Por isso que, como dizia o nosso chefe, professor é para ensinar, para fazer pesquisa e para prestar um serviço de extensão de qualidade aqui. E isso a FOB sempre cumpriu muito bem. Então, vocês devem isso à sociedade. E mais, deve a seus pais. Porque, desde o dia que vocês nasceram, eles brigaram para que vocês estivessem aqui, lutaram para isso. Tá? Eles merecem realmente, todos os familiares, todo o aplauso, todos os parabéns, porque vocês trabalharam durante muito tempo para que esses queridos odontólogos estivessem aqui recebendo esse título hoje. Isso também não tem preço. E eu também tenho que tecer um paralelo comigo, porque os meus pais também brigaram muito para que eu estivesse aqui, para que eu ficasse como docente, fizesse meu mestrado, meu doutorado em Ribeirão Preto. Tá? Me ajudaram muito, me ajudaram até hoje, quantos me ajudam. Então, essa é uma dívida que vocês têm impagável. Tá? E falando dos seus pais, eu me lembrei de um aluno. Eu tive uma defesa de tese de mestrado agora remota, um orientado meu, dominicano. E durante a avaliação, uma das professoras cumprimentou o aluno, tá? Perguntou, poxa vida, você está aí na República Dominicana, o que você pretende fazer agora? Teu trabalho foi tão legal, tão bom, você queria continuar fazendo pesquisa, queria continuar fazendo ciência? E eu amei a resposta que ele deu. Falei, professora, sim, eu adoro a pesquisa, adoro o trabalho universitário, estou aqui, mas nesse momento, o que eu pretendo fazer é que eu acabei de me casar. Eu quero constituir a minha família. E é o próximo passo de vocês. Tá? E a gente cria os filhos mesmo para isso, né? Para bater asas. Né? Experiência pessoal, a gente sabe muito bem. Né? A gente cria os filhos para voar. Isso é um bom pai, é o bom professor que ensina, que criou os filhos, que criou os seus alunos para baterem asas. Tá? E esse é o próximo passo de vocês, é essa família, é constituir essa família. E falando dos pais, eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos os pais, mas na pessoa de um casal que é especial para mim. Seu Itamar Gasparotto, a dona Viviane Martins, a quem eu tenho a honra de dizer que também pertence à minha família, porque foi na casa da Viviane, os alunos sabem, os senhores não, eu sempre fui músico, toquei muito em banda de baile com o pai dela. E foi lá que eu conheci a minha esposa, lá que eu comecei a minha família. E eu lembro da minha esposa ensaiando lá naquele estúdio do fundo da casa lá, e cantando uma música de uma cantora chamada Cristina Monteiro, que eu lembro da letra até hoje, dizia, minha vida começou no dia em que eu achei você. E claro, a gente tem que agradecer a família, porque se não fosse a família, a gente não estaria aqui. Minha esposa me suportou muitas vezes, nesses 37 anos aqui de insistência, né? De tantos efeitos colaterais farmacológicos aqui. Minha esposa suportou muitas vezes a minha irritação, meu mau humor, minha tristeza, minha angústia, meu estresse pelo trabalho todo, que é a vida universitária, que é uma loucura. E, mais do que nunca, eu tenho que agradecer, porque foi lá naquela casa em que eu conheci minha esposa. Tá? E é um prazer imenso poder ter entregue o diploma a ela e receber a homenagem das mãos da Isadora. Tá? Então, a gente tem um vínculo muito grande e especial. E,
para terminar, meus queridos, claro, eu tenho que lembrar dos meus pais também, né? Eu acho que é uma coisa que vocês vão ter muito dessa casa, e que eu também terei, traçando paralelo, é saudade. Saudade. Vocês terão saudade do tempo de graduação? Muita, dos seus colegas. Mas vocês são metabólitos ativos, vocês estão começando agora, né? Eu já sou um metabólito que já está em vias de excreção, né? É diferente. Eu também terei muitas saudades dessa escola. Essa é minha casa. Eu tenho 59 anos e eu passei 41 anos da minha vida aqui dentro. Então, a minha casa é mais a minha casa do que a minha própria residência. Então, eu também queria lembrar um pouquinho dos meus pais. Tá? E minha mãe é poetisa. Essas coisas vêm no sangue, né? O veio artístico. E ajudando minha mãe nos concursos de trova dela, de poesias, eu conheci um monte de pessoas assim brilhantes, com uma inteligência fantástica. Alguns bem velhinhos, mas que tinham um raciocínio maravilhoso para escrever em 4 versos de 7 sílabas para contar uma história, ou colocar uma ideia, expressar uma ideia em 4 versos, em 4 frases. E eu me lembro uma vez que ela participou de um concurso Saudade, o tema era Saudade, e eu lembro alguns desses versos. Um deles dizia assim: saudade quase se explica nessa trova que te dou. Saudade é falta que fica daquilo que não ficou. Fantástico, não é? Uma ideia maravilhosa, né? Quanta saudade, tá? Falta que fica daqueles que não ficaram. Outra dizia: saudade é uma palavra doce, mas traduz tanto amargor. Saudade é como se fosse um espinho cheirando a flor. Mais uma que eu achei fantástica. É triste, se é triste sentir saudade, muita saudade de alguém, pior infelicidade é não tê-la de ninguém. Meus amigos, meus queridos, sejam felizes, cumpram com o seu dever. Vocês içaram as velas, caminhem para o mar, é o destino das embarcações. Vocês têm que caminhar. Façam, devolvam à sociedade todo o bem que ela lhe deu. Tá? E, claro, sintam saudades dos seus colegas, dos seus professores, da sua casa, porque pior infelicidade é não tê-la de ninguém. Um abraço a todos, um beijo no coração. Muito obrigado por essa homenagem. Convidamos a professora doutora Marília Afonso Rabelo Busalaf, diretora desta faculdade, para proferir seu discurso de encerramento. Gostaria de ter a facilidade que o professor Flávio tem para falar, mas eu não tenho. Então, eu vou ler o meu discurso. Ilustríssimo professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, diretor da gestão 2018-2022, atual vice-diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru e superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Ilustríssimo professor Dr. Flávio Augusto Cardoso de Farias, nome da 58ª turma de odontologia, por meio de quem cumprimento os demais membros
dessa mesa, membros da douta congregação, autoridades, professores, servidores técnico-administrativos, estudantes, familiares e amigos das formandas e formandos, e, obviamente, de maneira muito especial e caridosa, formandas e formandos, novas cirurgiãs dentistas e novos cirurgiões dentistas que acabaram de colar grau. Boa noite. Nesta noite especial, nós comemoramos a colação de grau da 58ª turma de formandas e formandos do curso de odontologia da FOB. Trata-se de uma comemoração muito emblemática, pois a turma está se graduando no mesmo ano em que a FOB completa 60 anos de existência, e também o curso de odontologia. Esse ano, com muita alegria e gratidão, nós podemos seguir a tradição de nos reunirmos presencialmente em dezembro para essa bela comemoração. A turma de graduandos de 2021 colou o grau em fevereiro deste ano, pois, por conta da pandemia da Covid-19, a cerimônia presencial não pôde ser realizada em dezembro de 2021. Mas, sem dúvida, a turma de 2021 ainda foi mais afortunada que a de 2020, que, no auge da pandemia, teve que colar grau de forma virtual. O nosso curso de odontologia é um dos mais respeitados do Brasil e, de acordo com diferentes rankings internacionais, um dos melhores do mundo, juntamente com os cursos de odontologia das irmãs, também da USP, Faculdade de Odontologia de São Paulo e Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. A título de exemplo, no prestigiado ranking da Times Higher Education, divulgado em outubro deste ano, a USP ficou entre as 100 melhores instituições do mundo em duas das mais importantes categorias, ensino e pesquisa, sendo a universidade latino-americana mais bem classificada no ranking. Ainda, de acordo com o ranking da Cimago, divulgado também este ano, que considera desempenho em pesquisa, resultados de inovação e impacto social, a USP ocupa a 43ª posição dentre todas as universidades avaliadas, sendo que a área de odontologia da USP, compreendendo a nossa amada FOB e suas co-irmãs, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto e Faculdade de Odontologia de São Paulo, ocupa nada menos que a 1ª posição mundial, o que muito nos orgulha. Assim, as novas cirurgiãs dentistas e os novos cirurgiões dentistas que hoje colaram grau carregarão consigo o peso, a responsabilidade e o orgulho de serem egressos da Faculdade de Odontologia de Bauru e da Universidade de São Paulo, estando, portanto, entre os profissionais mais bem formados do mundo. Dirijo-me respeitosamente a todos os servidores docentes da FOB, nas pessoas dos professores doutores Flávio Augusto Cardoso de Faria, Linda Wang e Daniela Rios, Honório, respectivamente, nome de turma, patronesse e paraninfa da 58ª turma de odontologia, que tão bem representam o grupo de docentes dedicados ao ensino da odontologia, e a quem faço minhas reverências pela justa homenagem recebida das formandas e dos formandos. Enalteço também a dedicação e o profissionalismo de todos os demais docentes da FOB, que tanto contribuíram para a formação da turma que hoje colou o grau, os quais homenageio na pessoa dos professores doutores Leonardo Rigold Bom Jardim e Carla Andreotti Damante, respectivamente ex-coordenador e atual coordenadora da comissão coordenadora do curso de graduação de odontologia, e professores doutores Karen Irmana Neppelin Brock e Rodrigo Cardoso de Oliveira, respectivamente, ex-presidente e atual presidente da comissão de graduação, que tanto lutam pelo curso de odontologia e que acompanharam a turma, seja de forma presencial ou remota, com uma dedicação especial. Este primeiro ano de mandato foi para mim um grande desafio, uma vez que eu não tinha planejado estar na diretoria neste momento. Aqui estou por conta do passamento precoce e repentino do nosso saudoso ex-vice-diretor, professor Guilherme Jansson. A FOB tem uma tradição de que os vice-diretores são geralmente os próximos diretores, e assim, ao longo dos 4 anos na vice-diretoria, adquirem a experiência necessária para atuarem como diretores nos 4 anos subsequentes.
Eu só tive 6 meses de experiência na vice-diretoria. Meu treinamento foi breve, mas intenso, uma vez que contei com os valiosos ensinamentos do nosso então diretor e atual vice-diretor, professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, um gestor de extrema competência e dedicação. Ao longo desses 9 meses de mandato, em que o professor Carlos e eu trabalhamos o tempo todo juntos, várias metas do nosso plano de gestão já foram alcançadas. Temos incentivado a excelência das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, reconhecendo servidores docentes e técnico-administrativos comprometidos com essas atividades por meio do apoio à participação em eventos no Brasil e no exterior e auxílio com a aquisição de materiais e equipamentos. Foi implementado o curso de técnico em saúde bucal, em parceria com o Centro Paula Souza, que terá a sua primeira turma se iniciando em março de 2023, e está sendo consolidado o Centro Cuidar, para prevenção e tratamento da saúde mental de discentes e servidores na FOB, além de ter sido criado o CATO, Centro Avançado Translacional do Obeso. Também incentivamos a criação de novas ligas acadêmicas e apoiamos aquelas já existentes. Apoiamos ainda a criação da empresa júnior ligada aos graduandos do curso de odontologia, a ORES, e criamos a disciplina optativa de harmonização orofacial, que será oferecida pela primeira vez em fevereiro do próximo ano aos alunos do 3º e 4º anos do curso de graduação em odontologia. Estamos felizes porque conseguimos atender a quase todas as demandas dos nossos 3 cursos de graduação. Essas realizações não teriam sido possíveis sem o apoio incondicional e o trabalho incansável de toda a nossa comunidade fobiana, que sempre abraça as nossas causas e a quem professor Carlos e eu agradecemos de coração. Para a diretoria da FOB, foram motivo de orgulho, durante este primeiro ano de mandato, as publicações de livros e artigos científicos no Brasil e no exterior, e também os vários prêmios obtidos em eventos científicos nacionais e internacionais por docentes do curso de odontologia da FOB e seus alunos, orientados de graduação em trabalho de iniciação científica, alguns que se formaram hoje, mestrado e doutorado, além de pesquisadores de pós-doutorado e demais colaboradores. Como exemplo, para demonstrar nosso alcance nacional e internacional, cito a 3ª edição do levantamento feito pela Universidade de Stanford, em parceria com a editora Elsevier, e publicado recentemente, que elencou os pesquisadores com maior impacto em suas publicações no ano de 2021. De um total de 195.606 pesquisadores destacados no ranking, que são os top 2% do mundo, 1.212 são brasileiros. Destes, 248 são da Universidade de São Paulo, o que corresponde a 21,5% do total de brasileiros na lista. Considerando-se apenas a sub-área odontologia, temos 1.613 pesquisadores no total, sendo 88 brasileiros. Dentre os brasileiros, 16 são da USP, e dentre estes, nada menos que 10 são da nossa FOB. Este número é muito expressivo, pois o curso de odontologia da FOB conta hoje com apenas 60 docentes, e 10 destes são destacados no ranking de Stanford, estando entre os pesquisadores mais influentes do mundo. Para que continuemos recebendo reconhecimentos como este, professor Carlos e eu conclamamos todos os nossos docentes da FOB a priorizarem, em 2023, pedidos de auxílios à pesquisa para agências de fomento, para que seja mantida essa excelência na pesquisa em nossa unidade, e para que os limitados recursos advindos do governo estadual possam ser destinados a outras prioridades de gestão, principalmente a graduação. No tocante à internacionalização, a FOB tem realizado convênios e parcerias de ensino e pesquisa por meio de intercâmbios que beneficiam docentes, alunos de graduação e pós-graduação com estágios em instituições de países da América Latina, Europa e América do Norte. Destes, em 2020 e 2021, respectivamente,
as doutorandas Thaís Cristina Pereira e Thaís Francine Garbieri foram as primeiras a realizarem seus estudos em regime de cotutela, ou seja, com seus diplomas de doutorado outorgados pela FOB, USP, e pelas instituições estrangeiras, a Universidade de Groningen, na Holanda, e a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente, o discente Vitor Feliz Pedrinha está cursando o doutorado em regime de cotutela entre a FOB e a Universidade de Groningen. Na graduação, com muito orgulho, destacamos o programa de duplo diploma em odontologia que a FOB desenvolve com a Universidade do Porto, em Portugal. Em 2021, a ex-aluna Júlia Bravo Braus foi a primeira da história da FOB a receber os diplomas de odontologia pela FOB USP e de medicina dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, seguida pela aluna Laís Caroline da Silva Coneglian, que recebeu seus diplomas este ano. Em 2021, enviamos nossa terceira representante da FOB nesse mesmo programa, a estudante Clarissa Akemi de Araújo Kitamoto, que concluirá o seu programa de intercâmbio em agosto do ano que vem. E brevemente embarcará para o Porto, no mesmo programa, a nossa quarta representante, Esther Belotti do Nascimento. Que teria se formado hoje com a 58ª turma de odontologia da FOB, está aqui na plateia, como todos viram, acompanhando a alegria de seus colegas de turma e certamente representará muito bem a FOB, assim como fizeram as suas antecessoras. É importante destacar que a FOB, com recursos próprios, custeia o transporte e concede auxílio financeiro mensal de €500, agora foi aumentado para €700, durante 18 meses, aos alunos que participam deste programa, após a aprovação em rigoroso processo seletivo organizado pela Comissão de Relações Internacionais, a cujos membros expresso meus agradecimentos, na pessoa da professora doutora Débora Viviane Ferrari, presidente da comissão. Por outro lado, a nossa internacionalização também acontece no sentido oposto, ou seja, a reputação da FOB também atrai alunos, docentes e pesquisadores de outros países, que aqui complementam ou realizam integralmente os seus estudos, pesquisas e outras atividades acadêmico-científicas. Periodicamente, recebemos graduandos da Universidade de Michigan para estágio na FOB. Em 2022, recebemos 5 alunos e fiquei muito orgulhosa quando, ao participar em um evento na Itália, no qual encontrei a professora doutora Margherita Fontana, diretora do Programa de Iniciativas Globais da Universidade de Michigan, a professora Margherita me agradeceu pela acolhida aos seus alunos e disse que tinha sido muito bom eles virem para a FOB, para aprenderem a ser mais humildes, porque geralmente fazem estágio em universidades com condições inferiores à Universidade de Michigan. E, no caso da FOB, as condições eram melhores. Em agosto deste ano, pela primeira vez, 2 alunos da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, Isabela Frinhani Zani e Pedro Augusto Rodrigues, receberam seus diplomas de odontologia pela FOB, após cursarem disciplinas aqui. Também a aluna Glória Beatriz Tunja Palácios, do Equador, já cursou 3 anos e cursará mais um ano do curso de odontologia da FOB, dentro do programa de estudantes convênio de graduação, PEC-G, e terá a oportunidade de levar os conhecimentos que aqui adquiriu ao seu país de origem. O PEC-G foi criado oficialmente em 1965 e oferece a estudantes de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordo educacional, cultural ou científico-tecnológico a possibilidade de realizar seus estudos de graduação em instituições de ensino superior brasileiras. É administrado pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Divisão de Temas Educacionais e pelo Ministério da Educação, em parceria com instituições de ensino superior em todo o país. É uma grande honra e orgulho ter a FOB como participante de um programa tão relevante.
Ainda em relação à internacionalização, é importante destacar o doutorado interinstitucional, DINTER, com a Universidade de Lúrio, de Moçambique, no continente africano, que já tem 4 professores daquela instituição matriculados regularmente como doutorandos da FOB. E também o sucesso da nossa revista científica, Journal of Applied Oral Science, que na última edição do Journal Citation Reports, sagrou-se entre as melhores revistas científicas do mundo na área de odontologia e correlatas, com a publicação de artigos de autores de todos os continentes do mundo. Ao longo deste ano, também tivemos muitas conquistas dos cursos de fonoaudiologia, as quais mencionarei em meu discurso na colação de grau amanhã, e de medicina, que está terminando o 5º ano de atividades e o 1º ano de internato. Juntos superamos momentos complexos e, por meio de nossa união, conseguimos imprimir o DNA da FOB em todas as atividades dos 3 cursos. É também justo e importante enfatizar o papel primordial desempenhado pelos servidores técnico-administrativos de todos os departamentos e setores da FOB para esse grande sucesso do curso de odontologia, aos quais respeitosamente presto meus agradecimentos nas pessoas das senhoras Ivânia Comates da Costa Arruda e Denise Maria Regiane, homenageadas por essa turma de cirurgiãs dentistas e cirurgiões dentistas. Sem o trabalho em equipe entre servidores docentes e servidores técnico-administrativos e a dedicação de nossos estudantes, pesquisadores e demais colaboradores, nada do que descrevi há pouco seria possível. Não posso deixar de agradecer ao professor Dr. José Henrique Rubo, prefeito do nosso campus, pela parceria de todas as horas e que, com sua equipe, faz um trabalho excelente de infraestrutura para várias das nossas atividades da FOB e do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Além disso, como decano da nossa congregação, o professor Rubo bravamente responde pela diretoria da FOB, quando, eventualmente, eu e o professor Carlos estamos afastados das nossas funções. Dirijo-me também aos senhores pais e às senhoras mães, biológicos ou do coração, presentes nesse ou em outro plano, aqueles também que não puderam comparecer hoje, e a quaisquer outras pessoas que realmente participaram da criação e da educação desses formandos e dessas formandas. Eu tenho filhos trigêmeos de 23 anos, a Natália, o Gabriel e o Rafael, e sei perfeitamente o sentimento que vocês têm nesse momento nos seus corações, pois há exatas 3 semanas a minha filha Natália se graduou em medicina. A educação é, de fato, o único bem que nós podemos deixar para os nossos filhos. É um dos únicos caminhos para fazer as profundas transformações de que a sociedade precisa. E aqui na FOB, nós levamos isso muito a sério. Hoje, os senhores cumpriram a notável missão, com muitos sacrifícios pessoais e financeiros, de proporcionar aos seus filhos e filhas uma educação de excelência, em uma das mais bem conceituadas universidades do mundo, a Universidade de São Paulo. Essa educação poderá transformar a realidade das vidas, não apenas dos seus próprios filhos e filhas, mas também das famílias dos senhores e do nosso país. Desejo, do fundo do meu coração, que seus filhos e filhas recebam, na data de hoje, o mesmo presente que eu recebi há 30 anos, aqui nesse mesmo teatro, em 1992, na minha colação de grau aqui na FOB, um momento que se constituiu em um marco, um divisor de águas para um novo mundo profissional e pessoal, cheio de muito trabalho e dedicação, muitas alegrias, realizações e conquistas. Que no futuro, um desses jovens da 58ª turma esteja aqui ocupando este lugar honroso que agora ocupo, ou em posição ainda mais alta em qualquer esfera, para orgulhar os senhores e as senhoras, a quem eles eternamente deverão fazer todas as referências. Orgulhem-se de suas filhas e dos seus filhos. Caras formandas e caros formandos, agora cirurgiãs dentistas e cirurgiões dentistas, parece que foi ontem que vocês estavam sentados na plateia desse teatro, juntamente com seus pais, sem saber exatamente como seriam os próximos 4 anos. E eles passaram muito rápido. Lembrem-se daquela época inicial no curso e percebam quanta evolução vocês tiveram no decorrer da sua formação profissional
aqui nos bancos escolares da FOB. Vocês deixaram um pedacinho de vocês conosco e carregarão consigo um pouquinho de cada um de nós, professores e gestores. Lembre-se também do que vivenciaram junto com seus mestres e pós-graduandos ao desenvolverem seus projetos de iniciação científica, com bolsa do PET, PIBIC, PUB ou FAPESP, além dos projetos de extensão fora dos muros da FOB, como, por exemplo, o projeto Educação em Saúde na cidade de Ubatuba, coordenado pelo nosso vice-diretor, professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, com participação da formanda Lohane Farias dos Santos, e o projeto FOB USP em Rondônia, coordenado pela professora doutora Magali de Lourdes Caldana, e que, neste ano de 2022, retomou as expedições presenciais para atendimento da população do município de Montenegro e de Calama, distrito de Porto Velho, com a participação de docentes e de servidores técnico-administrativos dos cursos de fonoaudiologia, medicina e odontologia, e estudantes, vários, inclusive, que colaram grau na noite de hoje. Ana Carolina de Almeida Lima, Ana Lívia do Amaral, Ana Luísa Bogás de Bortoli, André Nogaroto Pinguelo, Edna Maria de Oliveira Fernandes, Eduardo de Paula Martins, Fernanda Zanelato de Castro Paiva, Giovana Araújo Costa, Isadora Martins Gasparotto, Caíque Alberto Preto, Laura Bertin, Letícia Miranda Abelaneda, Lívia Clara da Silva, Lucas Leon Ciervo Bellini e Raquel Molina Sanches. Além destes 2 projetos de extensão, há muitos outros projetos coordenados por nossos docentes com apoio restrito da diretoria da FOB e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, da Extensão da Universidade de São Paulo. Como profissionais, peço-lhes que compilem criticamente tudo o que lhes foi ensinado, para que seus pacientes tenham o melhor tratamento possível, e que reciclem seus conhecimentos constantemente, pois a ciência evolui a cada dia. Sigam seus caminhos, levando sempre erguida a bandeira da nossa amada Faculdade de Odontologia de Bauru e da Universidade de São Paulo, pois vocês, a partir de hoje, são profissionais diferenciados, que, honrando o juramento que acabaram de fazer, podem fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas com a promoção da saúde bucal, que vai muito além da estética de um sorriso bonito, refletindo na saúde geral, física e mental. Saúde mental esta que tem estado tão vulnerável nos últimos tempos devido à pandemia da Covid-19. Na FOB, desde o dia 4 de janeiro de 2021, vocês, alunos de graduação, foram protagonistas de um momento jamais imaginado por nenhum de nós, talvez somente igualado ao da gripe espanhola. Agradecemos a brilhante condução da FOB pelos professores doutores Carlos Ferreira dos Santos e Guilherme Jansson, respectivamente nossos diretor e saudoso vice-diretor, que tiveram a coragem de optar pelo retorno às atividades presenciais a partir de 4 de janeiro de 2021. Foi um retorno totalmente planejado, de forma responsável, com testagem molecular para a Covid-19 pelo Laboratório de Farmacologia da FOB, treinamentos para paramentação e desparamentação, normas de biossegurança, com toda a união de nossa comunidade, com a união de toda a nossa comunidade. Hoje, finalmente, podemos comemorar juntos a nossa vitória, que foi conquistada somente porque cada um fez a sua parte. Sem a união e colaboração de todos, os anos de 2020 e 2021 teriam sido 2 anos perdidos para a 58ª turma de odontologia da FOB. Jovens brilhantes, com um futuro próspero, muitos deles que continuarão seu aprimoramento profissional dentro da própria USP, em programas de residência, mestrado, especialização, etc., em outras instituições renomadas ou que já buscarão oportunidades no mercado de trabalho. Portanto, meu agradecimento mais especial é para vocês, formandos e formandas, que confiaram na FOB e vieram para as atividades presenciais, já que nenhum estudante foi obrigado a voltar. Vocês tiveram o privilégio de aprenderem a atender pacientes em uma situação de adversidade
e carregarão esse aprendizado para toda a sua vida profissional. Finalizo o meu discurso enaltecendo a presença constante e o apoio incondicional do nosso vice-diretor, professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, que esteve ao meu lado em todos os momentos, especialmente os mais difíceis, na gestão da Faculdade de Odontologia de Bauru e do Conselho Deliberativo do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Nossos laços de amizade, que remontam à época da nossa graduação, têm se tornado cada vez mais sólidos com o nosso mandato à frente da diretoria e vice-diretoria da FOB. Sem a sua lealdade e fidelidade, não teríamos tido êxito em todas as nossas empreitadas, já que em muitos momentos o senhor me representou. O senhor é um profissional e ser humano de inestimável valor, e para citar apenas um de seus inúmeros feitos, tão logo a pandemia se instalou, o senhor conseguiu que a FOB fosse credenciada pelo Instituto Adolfo Lutz para realizar testes por RT-PCR para diagnóstico molecular da Covid-19 e fizesse parte da RUDIC, Rede USP para Diagnóstico da Covid-19. Por meio deste credenciamento, foram analisadas mais de 100 mil amostras, coletadas dos serviços públicos de Bauru e região, sendo que o senhor, pessoalmente, participou da maioria das análises, inclusive das amostras do meu esposo, quando ele estava internado em estado gravíssimo no início da pandemia. Professor Carlos. Professor Carlos, todo o bem que fazemos ao próximo retorna para nós e para a nossa família. Por isso, esteja certo de que o senhor e seus filhos receberão muitas bênçãos. Muito obrigada, professor Carlos. Aproveito a oportunidade para agradecer ao professor Dr. Paulo Sérgio da Silva Santos, professor associado e vice-chefe do Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia da FOB. Agora eu não errei, gente. O departamento é muito grande. Pela generosidade e prontidão em atender mais uma vez ao pedido da diretoria para hoje ser o nosso mestre de cerimônias, como já o foi na colação de grau da 57ª turma de odontologia. Finalizo com uma frase de Aristóteles, que eu gostaria que vocês se lembrassem para sempre. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Muito obrigada pela atenção e uma excelente noite de muita comemoração a todos e todas. Para finalizarmos este momento tão importante e bonito, solicitamos aos presentes que aguardem a saída do cortejo universitário para a sua saída. Aproveito para desejar parabéns aos cirurgiões dentistas da turma 58 da FOB USP. Obrigado e boa noite a todos.